Na tua opinião, diferença de 21 para 22 e para 23. É óbvio que quando chegou na última corrida do ano, todo mundo viu aquilo que aconteceu em Interlagos, mas vamos esquecer a última corrida do ano e se olhando um pouco mais macro para a temporada inteira, quais foram as diferenças de 21 para 22 para 23? Se é que teve alguma diferença. Teve, com certeza. 21 para mim foi o melhor ano de desempenho no conjunto piloto e equipe. A gente teve números excepcionais, foram 14 pódios em 12 etapas. Tiveram 2 etapas que a gente subiu ao pódio 2 vezes. Então, foi um ano muito bom. Eu cheguei na final naquele ano com mais de 330 pontos. Esse ano fui campeão com 308. Então, uma diferença muito grande de desempenho mesmo no ano. E foi um ano muito, muito disputado, principalmente com o Daniel Serra, que é o cara da Stock Car, já tem alguns anos. Eu fazia finais de semana muito bons, lá perto dos 40 pontos, eu ia olhar, ele tinha feito 1 ou 2 a mais. Eu falei, não é possível, cara. Esse cara tá sempre ali e entendeu muito bem o jogo e entendeu como se faz e consegue fazer. Tem muita gente que já entendeu como faz e não consegue repetir. Ele tá todo ano, graças à habilidade dele e tudo que a equipe dele proporciona. 2021 foi maravilhoso para mim, a gente conseguiu agarrar a taça lá no final com um desempenho muito bom. 2022 também foi um ano muito bom, mas o final não foi legal. Nas últimas 2 etapas a gente não foi bem, teve aquele incidente na última etapa. E 2023, para mim, foi o ano mais difícil. A gente teve a mudança dos pneus, que foi uma coisa que, óbvio que não pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo sabia que ia mudar, mas que todos tiveram que aprender a lidar com essa nova marca de pneus. Nós demoramos algumas etapas ali no meio do ano, quando teve mudança de composto, veio lote diferente, coisa, ali sim a gente foi pego de surpresa, porque o que nós fazíamos não funcionava. Então eu tive 2 etapas muito ruins no meio do ano, e eu considero que todo ano todo mundo vai tentando evoluir. E a gente meio que está em um nível que você não tem mais muito para onde ir, porque o carro tá sempre bom, a gente tá sempre andando muito bem, e as outras equipes vão trabalhando, vão chegando. Por isso foi um dos motivos que esse ano você fez um pouco menos de ponto, porque os 10 primeiros estavam muito mais próximos. Exato. Porque tá tudo muito mais parelho. A gente fez corridas muito boas, mas que chegava ali em 4º, 5º, que se fosse em outros anos, chegaria em 2º brigando para ganhar. Porque todo mundo foi melhorando. E eu acho que é natural. Eu acredito que o ano que vem vai ser ainda mais difícil, porque todo mundo tá sempre evoluindo. Então, considero que essa mudança mesmo que aconteceu no desempenho foi por causa da evolução dos outros. A gente tá indo sempre bem, mas a dificuldade maior esse ano foi ter mais caras disputando. Não à toa que a gente chegou agora com 7 candidatos ao título com chances matemáticas, e no final praticamente todos largando ali entre os 10 primeiros. A gente teve o Rubens e o Fraga só que ficaram para trás por conta de problemas também, que se fosse na normalidade estariam ali, estariam brigando. Realmente um campeonato muito equilibrado, de uma prova aqui em Interlagos. Tivemos 2 provas em Interlagos nesse fim de semana. A primeira, vitória do Ricardo Zonta, que era um dos que estavam brigando pelo título, com o Júlio Campos em segundo, o Gabriel em terceiro. E na prova 2, o Felipe Massa ficou com a vitória, com o Marcos Gomes em segundo e com o Rubinho em terceiro. Muita gente ficou com dúvida, a gente já está entrando no assunto da prova. Da sua prova 2, o que aconteceu? Você tirou o pé, teve problemas? Eu tive que tirar, porque o que o pessoal bate é sacanagem. É muita loucura. Quando você tem a larga ali de 7º para trás, já começa uma coisa muito doida. E aí, nas corridas 2, geralmente o pessoal já vai um pouco mais. E eu acho que é porque eles falam, é a última atividade do fim de semana, se bater o carro aqui, se quebrar, a coisa não vai mudar muito. Imagina na última do ano. Sim. Que aí tem gente que não tá ligando mais para nada. Eu tomei um toque do Zonta, e aí eu acredito que ele não teve culpa no toque. O carro dele deu uma traseirada, ele acabou me encostando e me jogou para fora da pista, perdi muitas posições, e aí nas 3 curvas seguintes era todo mundo me passando. Todo mundo colocava, e é o ônus de estar na situação que a gente estava, tendo que tirar o pé para todos. Não tinha muito o que fazer. Não podia arriscar. Não podia arriscar, e naquele momento, graças ao resultado da primeira corrida, eu sabia que a única coisa que me tiraria o título era uma vitória do Daniel, que por ele ter tentado muito na primeira corrida também era improvável. Porque a gente sabe que muita gente abastece para ir para a corrida 2. Então, assim, eu fui bem tranquilo. Não era o que eu queria.
Eu queria ter permanecido ali onde eu larguei. Eu larguei na segunda corrida em 8º, talvez perder algumas posições, mas não saí dali de dentro dos 10 primeiros. Mas o meu ritmo já estava ruim no final da primeira corrida. E aí é uma coisa muito legal para quem assiste de entender o que acontece dentro da dinâmica da corrida, como as coisas vão mudando. Teve um momento na primeira corrida que eu achei que eu ia ganhar. Que eu cheguei a assumir a liderança virtual na hora das paradas. Só que se eu ganhasse na posição que o Daniel estava, eu já seria campeão. E aí eu falei, durante aquelas 2, 3 voltas ali que eu usei os pushes na janela e que eu cheguei a assumir a liderança, eu tava tentando ganhar, porque tinha chance. Depois que o Zonta me passou e o Júlio me passou, e aí eu tentei fazer uma volta rápida e vi que o carro tinha acabado, falei, não vai dar, eu vou ter que me esforçar para ficar aqui, para terminar aqui. A cabeça sua vai mudando ao longo da corrida, mesmo numa corrida curta também. Então no final da corrida o ritmo já não era tão legal. E aí eu não ia conseguir permanecer entre os primeiros na corrida 2. Então não foi que eu tirei o pé, eu fui obrigado a tirar o pé e simplesmente esperar, mas uma corrida de meia hora que para mim demorou umas 2 horas para passar. E eu lembro que no início o meu engenheiro falou, o Daniel é P5, teve um momento que ele estava em quinto. Eu falei, não me fala nada dele, só deixa eu terminar aqui, lá no final você me avisa o que aconteceu, que eu não quero ficar passando nervoso. E aí fui fazendo as minhas voltas, eu não tinha como avançar, porque eu tinha gastado boa parte dos botões de ultrapassagem na primeira corrida, o ritmo não era bom, eu falei, vou ter que esperar, simplesmente esperar. E a hora que deu o safety car, aí eu entrei no rádio e falei, me dá uma notícia boa, pelo amor de Deus. E ele falou, o Daniel é P12, fica tranquilo, vamos esperar ver o que vai acontecer, mas muito provável que termine assim. E aí foi só esperar até o fim. Então foi uma corrida assim muito tensa, você ter que esperar o tempo passar e um sentimento de impotência, você não poder fazer nada, não conseguir ir pra frente. E muito pelo que eu agredi o meu carro na primeira corrida, mas assim, foi uma decisão que eu tomei ali na primeira. Talvez não foi a decisão mais correta, mas me garantiu os pontos para eu ter uma tranquilidade um pouco maior para a segunda. Você acha que se você tivesse agredido menos aquela disputa da primeira colocação, o pódio teria sido mais tranquilo, porque você e o Suzuki ficaram ali no final? Sim, também? Mas talvez eu nem conseguisse o pódio, porque o Suzuki estava muito rápido também. Talvez eu ficasse ali em quarto, mas tendo um pouco mais de borracha para ir para a segunda corrida. Só que aí é uma coisa que acontece bastante na Stock Car, de você preparar para ir para a segunda corrida, e aí acontece tudo que acontece na largada e nas primeiras voltas da corrida 2. Eu vi gente se preparando para ir para a corrida 2 em algumas etapas aí, tendo acidente na largada. Já aconteceu comigo, inclusive. Então você abre mão dos pontos da primeira corrida e você não consegue fazer nada na segunda. Por isso que a nossa filosofia ao longo do ano foi sempre tentar o máximo na primeira corrida para garantir os pontos, já que a primeira corrida vale mais. E por nós termos essa competitividade cada vez maior na categoria, você garantir esses pontos, eu acho que faz toda a diferença.